Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre Maid, que é a nova minissérie da Netflix. Ela chegou meio que sem muito alarde, assim, não tem muitos lugares ou muitos espaços falando sobre ela, mas eu achei ela fundamental para a gente entender como funciona o processo de uma mulher querer se libertar de um relacionamento abusivo. É a primeira vez que eu tô fazendo vídeo sobre série aqui no canal. E acho que eu fiz, o que me motivou foi justamente o fato de que tem muito a ver com os assuntos que a gente já discute aqui, que são as questões de violência doméstica, de violência familiar, de feminismo e tudo mais. Mas ela mostra, ela exemplifica muito claramente por que é tão difícil as mulheres se livrarem de relacionamentos abusivos, por que mulheres voltam para relacionamentos abusivos mesmo quando pareciam já estar muito livres. E a série vai mostrando pra gente por que, como tudo isso acontece. O mais legal é que a série ela é baseada num livro, vou deixar a capinha aqui para vocês. Aliás, ainda não temos edição em português desse livro, mas já temos uma edição em e-book que está com um preço aí razoavelmente acessível, porque a edição impressa tem todo um negócio da gente importar e aí isso acaba fazendo com que o livro chegue aqui muito caro. Mas se você tem o Kindle, dá para comprar para ler aí numa edição impressa rapidinho. Já baixei o meu, tô lendo aí, tô nas primeiras páginas, mas vale muito a pena conhecer a minissérie, entender o que a minissérie vai abordando. Eu quero ler o livro especialmente para ver as diferenças aí de como que alguns fatos e como que alguns personagens são abordados. Só um parênteses antes da gente começar a discussão, quero falar um pouquinho sobre o projeto aí da gente discutir gênero, patriarcado e violência da Eleia de Safiotti, socióloga brasileira. E a gente vai fazer a discussão de gênero, patriarcado e violência em 4 vídeos. O livro tem 4 capítulos. A gente vai ter um vídeo aí para cada capítulo e o livro é muito bom, bem completo, que mostra aí a situação da mulher dentro da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Já se inscreva, ative as notificações, compartilhe o vídeo e tudo isso que sempre ajuda o canal a crescer. Bora lá agora falar sobre a série. Basicamente, a série conta a história de uma mulher que está tentando se livrar de um relacionamento abusivo. Então ela mora com o namorado e com a filha dos dois, uma bebê, e a gente vai percebendo que aparentemente esse cara ele é muito gente boa no dia a dia, ela gosta muito dele, eles têm muitos pontos em comuns, eles têm muitas coisas em comum, mas a gente percebe também que de repente ele se torna meio agressivo demais, assim, ele não chega a bater nela, não chega a bater na menina, ele não é fisicamente agressivo, mas ao mesmo tempo quando ele bebe ele se transforma, soca a parede, xinga ela, quebra as coisas, e isso vai crescendo obviamente, até que chega um momento que ele joga alguma coisa de vidro na parede, cai vidro na cabeça da menina, e aí aquilo acende um gatilho, porque ela vai pensar, opa, a qualquer hora esse cara pode me bater, ou pode bater na minha filha, e eu preciso sair daqui o quanto antes. Então ela vai tentar escapar desse relacionamento extremamente abusivo, e a minissérie vai contar então as dificuldades que ela vai enfrentando durante esse tempo, ao longo desses 10 episódios. A gente percebe que no primeiro episódio ela já tá tentando escapar, ela foge de madrugada, pega a menina, foge de madrugada e a minissérie vai acompanhar então o que vai acontecendo com ela nesse processo de tentar se libertar desse cara, porque ela vai tendo uma série de dificuldades, tanto as dificuldades psicológicas quanto as dificuldades materiais da realidade. E isso vai colocando essa mulher aí no estado de sofrimento que a gente vai percebendo que vai crescendo quanto maiores e mais constantes vão sendo essas dificuldades. Por isso que eu acho maravilhoso o fato de que a série é baseada numa história real, justamente porque as pessoas costumam duvidar muito da palavra das vítimas, das vítimas de abuso em relacionamento, porque as pessoas começam a perguntar, será que é tudo isso mesmo? Será que ela não está exagerando? Ou quando as pessoas sabem que houve uma agressão física, que para as pessoas é uma violência real, as pessoas vão questionar, mas será que ela não provocou? Será que ela não incentivou? Será que ela não fez alguma coisa para merecer? Isso é um discurso recorrente, as pessoas costumam realmente pensar que talvez a vítima tenha provocado o abusador de alguma forma e isso meio que tirou ele do eixo. Acho que um outro discurso que já vai numa direção um pouco contrária é o fato de que muitas vezes vai se perguntar para a vítima por que ela continua num relacionamento abusivo. Porque parece que para quem tá de fora, parece que se essa mulher sofre uma agressão, se essa mulher sofre violência psicológica, é só ela sair desse relacionamento que ok. E uma coisa que eu acho sempre muito ruim é que muitas vezes as próprias páginas de Instagram aí do feminismo vão incentivar esse discurso de que
Não, se o cara fez isso com você, larga. Se o cara fez tal coisa com você, larga. Como se fosse muito fácil separar e se livrar de um relacionamento de uma pessoa abusiva. O cara é abusivo ou a pessoa é abusiva justamente porque há um processo para que ele se torne assim, há um processo de enfraquecimento da vítima e de fortalecimento do agressor, tanto social quanto individual. E aí a pessoa chega nesse estado de abuso justamente por um processo que é muito longo. Então, não é tão simples assim quando o cara tá tentando controlar a roupa da mulher, quando o cara tá tentando controlar as redes sociais da parceira, não é tão simples assim sair de um relacionamento, porque houve um processo até isso ser verbalizado, há um processo até que esse controle aconteça de fato. Isso a gente vai percebendo na série, quando essa mulher tenta começar a se libertar desse relacionamento, a reação das pessoas que estão ao redor dela é fundamental para a gente perceber. Então, é isso aqui que acontece na vida real também. Acontecem várias coisas durante esse processo. Primeiro que é a tentativa de invalidação desse sofrimento dela. A própria mãe vai falar isso para ela. Como essa é uma realidade muito comum das mulheres, muitas vezes a mulher que tenta se livrar de um relacionamento abusivo, a partir do momento que a pessoa percebe que não houve uma agressão física, as pessoas vão falar, não, mas será que não compensa insistir no relacionamento? Será que não vale a pena insistir nessa relação? Porque ele é uma pessoa boa, porque ele te trata bem, porque ele te sustenta. Será que vale a pena se separar e se livrar dessa relação? Você tem filho, olha só, é mais difícil sustentar o filho sozinha. Então, esses discursos de invalidação desse sofrimento da vítima, eles são sempre muito constantes. E isso vem das pessoas que deveriam dar suporte para essa pessoa e oferecer auxílio para essa pessoa. Então, quando a pessoa tenta se livrar de um relacionamento abusivo e a própria família dela põe em crédito o sofrimento dela, ela própria vai pôr em crédito esse sofrimento, que daqui a pouco ela mesma vai estar acreditando que é frescura, que ela está exagerando, que não é bem assim, que ela também surta do nada, ela também não tem muito controle das suas emoções. Então a gente vai percebendo que essa vítima começa a invalidar seu próprio sofrimento a partir do momento que as pessoas que são mais próximas dela, que são a família dela, não dão esse suporte, nem emocional e nem financeiro, né? Porque para uma pessoa sair de uma casa, pensa só, para uma mulher pobre, né, para essa mulher sair de uma casa que às vezes ela tem sustento, ela tem condição financeira ali dentro daquele espaço, para ir para o mundo, que aparentemente é um espaço muito hostil e perigoso, se essa mulher não tem suporte, ela vai recuar, ainda mais se essa mulher tiver filho, né? Se essa mulher tem filho, ela não pensa só nela, ela pensa por ela e por aquela criança que ela tá carregando, 1, 2, 3 filhos, quantos filhos essa mulher tiver, isso vai pesando nessa conta. E vai pesar mais se as pessoas não derem suporte, tanto financeiro, né, ajudar essa mulher financeiramente, ajudar essa mulher com moradia. Então, se essa mulher não tem onde morar, como que ela vai pegar todas essas crianças e ir para a rua sem ter apoio, sem ter suporte? E também o suporte emocional. Se essa mulher não tem ninguém que acredite no sofrimento dela, que compactue com a verdade dela, que ofereça, nem que for um ombro para chorar, essa mulher vai se sentir muito sozinha e isso tudo vai fazendo com que essa mulher fique cada vez mais dependente. Até porque muitas vezes o discurso do abuso, ele tem essa insistência no fato de que o abusador vai falar muitas vezes para a vítima, né? Que ninguém vai te tratar como eu te trato, ninguém vai te cuidar como eu te cuido, ninguém vai te dar apoio. E aí quando essa mulher vai tentando se libertar dessa relação e ela vai percebendo que realmente ela não tem apoio, realmente ela não tem auxílio, isso vai corroborando ali a verdade do abusador e ela vai concordando que não, de fato, dos lugares ruins que eu possa estar, esse aqui é o menos pior e que talvez seja o lugar onde eu vou ser mais acolhida e ter mais abrigo. Aí ela acaba voltando muitas vezes para esse espaço. Obviamente, as vítimas elas não ficam dependentes somente financeiramente dos seus abusadores, mas também emocionalmente. Então a gente tem um abuso aí travestido de amor, travestido de afeto, que muitas vezes essa vítima ela vai sentir e ela vai realmente achar que ela pode ajudar aquele cara a melhorar, ela pode ajudar aquele homem a ser um sujeito melhor, ela pode fazer com que aquele sujeito se modifique. Isso também é muito confirmado pelo discurso do senso comum. Todo mundo já ouviu aí, tem certeza que você já ouviu alguém falar que uma mulher boa consegue modificar um homem ruim, transformar um moleque em homem. Então esses discursos de que a mulher ela tá sempre cuidando das pessoas, esse discurso de que a mulher ela tá sempre tendo que transformar as pessoas é muito pesado e ele vai se tornando verdadeiro para essa vítima que realmente ela percebe que ela tem uma função no mundo, que é ajudar aquele abusador a ser uma pessoa melhor. E se ela sai daí, se ela sai dessa relação, ele vai acabar piorando, ele vai acabar se tornando pior e isso
acaba, obviamente, ela acaba achando que isso também é meio que responsabilidade dela, sendo que não é. Um outro aspecto que a minissérie ajuda a gente a entender é que os abusadores, eles não podem ser vistos somente da perspectiva simplista, que é do ser bom ou ruim. Ah, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa ruim. Justamente porque isso dificulta a vítima de enxergar qual que é o papel dela dentro daquele relacionamento. A gente tem relações e as pessoas se relacionam a partir do quanto elas estão preparadas para aquilo, mas também a partir do quanto elas estão machucadas. Então esse abusador, muitas vezes, ele é uma pessoa, muitas vezes também muito machucada, com uma história de vida cheia de trauma, com uma história cheia de sofrimento, e isso reverbera nos relacionamentos dele posteriores. Desde lá, né, a gente tem desde a infância um sujeito se formando, cheio de coisas boas, mas também muitas vezes cheio de traumas que vão se acumulando e que culmina para esse sujeito ser quem ele é hoje. E aí, quando esse sujeito vai se relacionar, ele manifesta esses comportamentos, manifesta essa tentativa de dominação, manifesta essa agressividade, e aí a vítima fica meio que sem entender, porque em outros momentos ele é tão maravilhoso, em outros momentos ele é tão bonzinho, em outros momentos ele me trata tão bem, se preocupa tanto comigo, como que eu vou entender esse sujeito que às vezes se preocupa tanto comigo como um abusador? E aí que a gente precisa entender, o abusador, ele não é necessariamente uma pessoa boa ou ruim. A gente não pode olhar dessa perspectiva simplista. Ele é um sujeito que provoca consequências nas suas relações, e se essas consequências estão afetando o psicológico, o físico, o emocional, o patrimônio dessa vítima, a gente tem um processo de abuso acontecendo. A gente tem várias formas de violência, e se de alguma maneira essa relação fere a integridade de alguém, a gente tem um abuso acontecendo. Não necessariamente esse abusador precisa ser agressivo o dia inteiro. Dificilmente ele vai ser. Não necessariamente essa pessoa precisa tratar mal a vítima o dia inteiro. Mas se a gente tem a integridade dessa vítima sendo ferida em alguma circunstância, a gente tem um processo de abuso acontecendo. E isso já é motivo para essa vítima tentar construir um processo de libertação, que às vezes é muito, muito lento. O Belchior tem uma frase que é maravilhosa, que ele diz: o sofrimento passa, mas o ter sofrido não. E é justamente isso. A gente vive num mundo desigual, a gente vive num mundo desigual em termos de classe econômica, em termos de raça, em termos de gênero, e isso faz com que a gente vá crescendo muitas vezes muito estrupiado nesse mundo, crescendo cheio de traumas, e isso culmina necessariamente no modo como a gente se relaciona com as pessoas. E a gente acaba ferindo as pessoas mesmo sem ter muita consciência. Mas uma coisa que a gente precisa entender, ou que a vítima precisa entender, é justamente o fato de que ela não é responsável pelo processo de cura do outro. Ela não é responsável pelo processo de melhoria do outro. O outro, ele vai melhorar com muita dedicação, ou como a maravilhosa Daileite Safiotti diz, o outro vai melhorar com muita dedicação, se possível com terapia. Né? Se esse sujeito não procura individualmente um processo de evolução, ele não vai conseguir com a ajuda do outro também. Ninguém muda ninguém. É a gente, cada um que, né, a partir do nosso esforço, a partir das maneiras que a gente vai encontrando, que a gente vai melhorando enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Na série, a gente vai percebendo isso muito claramente, porque o parceiro da protagonista, ele vai tentando sempre melhorar, ele tá tentando buscar essa melhoria, mas ele tá sempre fracassando nessas suas tentativas, nessas suas iniciativas, e isso vai fazendo com que as pessoas meio que culpem ela, porque como assim ela vai largar um cara que tá tentando mudar? Como ela vai largar um homem que tá tentando melhorar por causa dela, por causa da filha? Parece que ela é uma pessoa muito ruim. E na verdade a gente precisa estar pensando sempre na perspectiva do que isso está provocando na vítima. É a vítima que precisa ser a pessoa e com as quais as pessoas se preocupam, não necessariamente com o abusador. Se o abusador quiser melhorar uma hora, ele vai, mas não é a vítima que tem responsabilidade sobre isso. A gente pega o contexto da série e tenta ler a partir da nossa realidade, a coisa vai ficando ainda mais complicada, porque até esse ano a gente não tinha uma legislação relacionada à violência psicológica. A gente tem hoje a Lei 14.188 de 2021, que agora a gente tem uma lei para legislar e para dizer que violência psicológica é também violência, é também uma forma de abuso. Mas até então a gente não tinha. Então, muitas vezes a mulher que sofria um abuso psicológico não tinha para quem recorrer, ela não tinha para quem apelar, justamente porque senão é entendido como violência. Inclusive, o sujeito ele só era meio que obrigado a manter a distância da vítima se isso oferecesse um risco à integridade física da vítima. Hoje não, hoje se oferece um risco para a integridade psicológica dessa vítima,
a gente já tem aí o reconhecimento, pelo menos na lei, né, de que isso é um abuso, de que isso é também uma forma de violência. Inclusive, a lei foi muito mal recebida por muita gente. Se você procurar aí sobre a lei 14.188, vai ter muita gente falando muito mal, justamente porque agora fica parecendo que basta a vítima falar que o agressor vai preso, né? Basta a vítima reclamar que o agressor vai preso, sendo que a gente sabe que não funciona bem assim na prática. Por mais que a lei esteja garantindo aí mais oportunidade de segurança para a vítima, isso não muda muito em como esses processos de julgamento vão acontecendo. Pensando na realidade brasileira, a gente tem ainda outras dificuldades, que ali a gente consegue ver que ela batalhou bastante para conseguir, mas ela conseguiu apoio financeiro, ela conseguiu uma casa, um lugar para ir, e isso a gente tem pouquíssimos espaços aqui no Brasil, a gente não tem isso espalhado no Brasil inteiro. É em pouquíssimos espaços, pouquíssimas cidades que vai ter esse suporte para as mulheres que querem sair de relacionamentos abusivos, lugares onde essas mulheres possam ficar e não necessariamente terem que ficar na rua, porque esses espaços muitas vezes eles não existem. Gente, é isso. Se você já assistiu Made, deixa aqui nos comentários. Se você tá planejando assistir, me conta. Eu gostei demais, eu quero muito saber a opinião de vocês também sobre a série. É isso, até mais!